Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Xadrez Político. O mundo esperava o ataque, mas ele nunca aconteceu. Naquela manhã, o Pentágono estava pronto, os sistemas de lançamento armados, os relatórios concluídos, e a Ucrânia aguardava apenas um sinal: a autorização final do presidente para receber os mísseis Tomahawk, uma das armas mais temidas do arsenal americano. Mas então, algo inesperado aconteceu. Donald Trump disse não. Nenhum míssil seria enviado, nenhum disparo seria autorizado, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer explosão. Por quê? O mundo inteiro buscou resposta. Jornais chamaram de ato de fraqueza, outros viram como um golpe de mestre. Mas entre as sombras da diplomacia e os cálculos do poder, havia muito mais por trás dessa decisão. Hoje, analisaremos as 5 razões que levaram Trump a bloquear o envio dos Tomahawks à Ucrânia e o que esse não revela sobre a nova lógica da guerra e da geopolítica global. Mas antes de começarmos, se você gosta de análises sérias sobre diplomacia, conflito e poder, inscreva-se agora e ative o sino. Aqui, cada movimento é interpretado como em uma partida de xadrez, porque entender o mundo é o primeiro passo para não ser manipulado por ele. Trump sabia que enviar Tomahawks para Kiev seria o mesmo que acender o pavio de uma guerra direta entre as duas maiores potências nucleares do planeta. Para Moscou, qualquer míssil americano lançado de solo ucraniano equivaleria a uma declaração de guerra da OTAN. Putin já havia deixado o alerta público: se armas americanas forem usadas contra nós, a resposta será imediata e total. E Trump acreditava nele. Por trás da recusa estava o medo. Não o medo da Rússia, mas o medo da irreversibilidade. Uma vez lançados, os Tomahawks não poderiam ser chamados de volta. E cada míssil atingindo o território russo seria interpretado como um ataque direto dos Estados Unidos. Trump entendeu algo que muitos ignoravam: que a escalada não tem ponto de retorno. Por isso, preferiu travar o gatilho. Ele não queria ser o presidente que iniciaria a Terceira Guerra Mundial. E essa foi a primeira razão: conter a escalada e evitar o confronto direto com Moscou. A segunda razão era psicológica e extremamente eficaz. Trump acreditava que o simples rumor de que poderia enviar os Tomahawks já era suficiente para manter Putin em alerta. Em outras palavras, não era preciso atirar para intimidar. Durante seu mandato, Trump usou o medo como arma diplomática. Seus discursos ambíguos, suas ameaças no Twitter, suas pausas calculadas em entrevistas, tudo fazia parte de uma estratégia de dissuasão baseada na incerteza. O adversário nunca sabia o que ele realmente faria, e é exatamente essa incerteza que mantinha o equilíbrio. Era o jogo da ameaça sem execução, o mesmo método que ele aplicou contra o Irã, a Coreia do Norte e a China: manter o inimigo no limite da reação, mas sem lhe dar o pretexto para agir. Ao recusar o envio dos mísseis, Trump não enfraqueceu os Estados Unidos. Pelo contrário, ele transformou a hesitação em ferramenta de poder. E assim, sem disparar um único míssil, conseguiu o que queria: fazer o inimigo pensar 2 vezes antes de se mover. A terceira razão não está no campo de batalha, mas na mesa de negociações. Trump sempre viu o mundo como um grande acordo em andamento, e para ele, os Tomahawks eram uma moeda de troca. Algo que não se entrega sem receber algo em troca. Ceder os mísseis à Ucrânia significaria desperdiçar uma carta valiosa antes do jogo começar. Trump queria manter o poder de decisão sobre quando e como usá-los como instrumento de barganha, com Moscou, com a OTAN ou até com aliados que buscavam maior influência no conflito. No xadrez geopolítico, quem move primeiro pode perder a vantagem, e ele sabia que, ao guardar essa peça, poderia negociar com todos, sem se comprometer com ninguém. Era uma recusa que não significava neutralidade, mas o controle absoluto sobre o ritmo do jogo. A quarta razão nasceu em Washington. Dentro da Casa Branca, a decisão de Trump provocou uma divisão profunda. De um lado, os generais e conselheiros de segurança exigindo uma resposta forte. Do outro, republicanos conservadores alertando para o risco de uma guerra sem fim. Trump estava no centro desse campo minado, mas, diferentemente de outros presidentes, ele nunca se curvou à cúpula militar. Recusar os Tomahawks
foi também um ato de poder interno, uma mensagem direta ao Pentágono, de que quem comanda é o presidente, não os generais. Enquanto muitos viam a hesitação como fraqueza, ele via como autonomia. Mostrar que podia dizer não ao sistema de defesa mais poderoso do mundo era, em si, uma demonstração de força política. Foi sua forma de afirmar: não serei apenas mais um presidente levado por guerras que não escolhi. E essa postura para sua base eleitoral o transformava em algo raro em Washington. Um civil que desafia o próprio establishment militar. A quinta e última razão é talvez a mais invisível, mas também a mais poderosa: a guerra da percepção. Trump entende que no século XXI, as batalhas são travadas tanto nas telas quanto nos campos. Ao recusar os mísseis, ele enviou mensagens diferentes para públicos diferentes. Para Moscou, o recado era claro: posso atacar, mas escolho não fazê-lo. Para a OTAN, a dúvida: ele ainda é um aliado confiável? E para o eleitor americano, a imagem de um líder que evita guerras desnecessárias, alguém que salvou o mundo de um conflito nuclear. Era o jogo da ambiguidade estratégica, em que parecer no controle vale mais do que agir. Além disso, Trump sabia que essa decisão poderia render dividendos eleitorais. A narrativa do homem que impediu a Terceira Guerra Mundial é simples, poderosa e fácil de entender. Perfeita para a guerra de narrativas da política doméstica. Recusar os Tomahawks, portanto, não foi apenas uma decisão militar. Foi um investimento político, em imagem, poder e futuro. No fim, as 5 razões se entrelaçam. 1. Evitar o confronto direto com Moscou. 2. Usar o medo como instrumento de dissuasão. 3. Manter os mísseis como carta de negociação. 4. Reafirmar o controle sobre o Pentágono. 5. Moldar a percepção pública, dentro e fora dos Estados Unidos. Trump não apenas recusou um ataque, ele mudou o campo de batalha, transferindo o conflito do terreno físico para o simbólico, da guerra de mísseis para a guerra de mensagens. E talvez, nesse tabuleiro invisível, ele tenha feito o movimento mais arriscado de todos: usar a própria hesitação como arma. Porque em geopolítica, o silêncio pode ser tão destrutivo quanto o som de um míssil lançado. O episódio dos Tomahawks jamais será apenas uma nota de rodapé militar. Foi um lembrete de que o verdadeiro poder não está em quem atira primeiro, mas em quem consegue fazer o mundo esperar para ver se ele vai atirar. O céu pode parecer calmo, mas em cada decisão, cada recusa e cada silêncio, há uma mensagem que apenas os estrategistas conseguem decifrar. O tabuleiro está montado, e as peças continuam se movendo, mesmo que ninguém perceba. Se você quer entender cada jogada antes que ela aconteça, inscreva-se agora no Xadrez Político. Aqui, cada vídeo revela o que os noticiários preferem esconder.